Nessa videoaula, nós vamos tratar de um assunto que é também muito abordado e estudado em circuitos elétricos, mas tem seus fundamentos no eletromagnetismo. Isto ficará muito claro quando futuramente formos estudar ondas eletromagnéticas e linhas de transmissão. Estamos falando do conceito de impedância. Por definição, impedância é a razão ou constante de proporcionalidade entre o fasor de tensão e o fasor de corrente. Nós utilizamos os fasores quando estamos tratando com grandezas que têm variação no tempo, e não só no tempo, mas também no espaço, e é o caso das correntes alternadas. Vamos relembrar a definição de fasor. Fasor é um vetor radial girante. Esse vetor gira com uma frequência definida. Sendo um vetor, ele tem um valor de módulo, e este módulo é o valor máximo possível, ou seja, seu valor de pico. E sendo o fasor um vetor girante, tem-se a possibilidade de definir um ângulo inicial para sua operação. Quem propôs a utilização de fasor em eletricidade para descrever sistemas de corrente alternada foi Charles Proteus Steinmetz, e isto nos primeiros anos do século XX. O fasor é um número complexo na forma polar. Um sinal senoidal ou cossenoidal, que é largamente utilizado em eletricidade, em sistemas elétricos ou mesmo em eletromagnetismo, pode sempre ser representado por um fasor. Mas o que justifica a utilização de fasores? A grande justificativa para se utilizar fasores é que fasores com a mesma frequência, não importando o módulo ou o seu ângulo inicial, são fáceis de operacionalizar matematicamente. E o que queremos dizer com operacionalizar? Queremos nos referenciar à utilização dos elementos normais de cálculo: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, exponenciação, logaritmização, derivação e integração. Tudo isso fica muito fácil de se operacionalizar com fasores. Mas destacando, sempre fasores de mesma frequência. Para exemplificar, observemos esses sinais que estão variando senoidalmente no tempo. Eles possuem amplitudes diferentes e iniciam em ângulos diferentes, mas têm a mesma frequência. Por isso podem ser tratados como sinais fasoriais. Sendo o fasor um número complexo na forma polar, podemos relembrar a sua construção a partir do plano Argand-Gauss. Este número complexo é formado numa parte real e uma parte imaginária. Na reta das abscissas, temos a reta dos números reais, a parte real. Na ordenada, temos os números imaginários. E aqui temos uma circunferência do número complexo. O raio é igual ao módulo do fasor. E o ângulo inicial, aqui denominado por θ. E assim tem-se um número complexo com as duas partes, a parte real e a parte imaginária. Uma outra forma de representar o número fasorial é usando uma exponencial, relembrando que e elevado a jπ é igual a menos 1. Também vamos aproveitar para relembrar que a soma do cosseno de um número real com o seno deste número na sua parte imaginária pode ser representado através de uma exponencial. Isto é dado pela identidade de Euler. Sendo j a unidade de um número imaginário puro, nós temos que e elevado a jπ sobre 2 é igual a j. Utilizando-se de números complexos, podemos então mudar a direção de vetores. Exemplificamos isso utilizando o número real 1 e o número imaginário j. Dessa forma, se multiplicarmos qualquer vetor pelo número real 1, ele mantém a mesma direção. Se multiplicarmos pelo número imaginário j, este vetor mudou 90 graus no sentido anti-horário. Se multiplicarmos por menos 1, esse mesmo vetor vai mudar mais 90 graus no sentido anti-horário. E se multiplicarmos agora por menos j, este vetor vai mudar mais 90 graus também no sentido anti-horário.
Já que relembramos todas essas informações, podemos retomar o assunto sobre impedância. Também vamos sinalizar os fasores com um sinal circunflexo. Tomemos Z como a impedância. Alfa e beta são os ângulos dos fasores. Ômega é a frequência natural, isto é a frequência como o vetor do fasor gira. Assim temos a impedância Z é igual à razão do fasor V de tensão pelo fasor I de corrente. Isto é igual a V, ângulo alfa, dividido por I, ângulo beta, que também é igual a V cosseno de ômega t mais alfa, dividido por I cosseno de ômega t mais beta. E podemos aplicar isto a elementos elétricos passivos. O indutor, um resistor e um capacitor. No plano Argand-Gauss, ou plano complexo, tem-se que um indutor puro é dado por um número imaginário positivo. Um capacitor puro é dado por um número imaginário negativo. E um resistor é dado por um número real. Sob o olhar do eletromagnetismo, os elementos passivos de circuitos elétricos podem ser classificados entre dissipadores e reatores. Um elemento dissipador é um limitador de corrente, provoca a divisão de tensão e é um dissipador de energia, de forma que a energia que passa por ele se transforma em calor, efeito Joule. Já um elemento reator armazena energia no seu campo, defasa o sinal de tensão com corrente e varia o valor da sua impedância conforme a variação do valor da frequência do sinal sobre ele. Os resistores são os nossos elementos dissipadores. Já indutores e capacitores são os elementos reatores. Esses elementos reatores são normalmente chamados de reatâncias. As funções dos reatores ou das reatâncias está diretamente ligado ao que nós descrevemos. Armazenam energia no campo, variam a impedância com a variação da frequência e defasam sinais no tempo. Na modelagem matemática da impedância, a parte real da impedância é a resistência. Já a parte imaginária da mesma impedância é a reatância, e esta reatância pode ser uma reatância indutiva ou uma reatância capacitiva. Na prática, não existem impedâncias com reatâncias puras ou resistências puras. Normalmente classificamos isso para efeitos de estudo. Assim, as resistências transformam a corrente que passa por eles, por efeito Joule, em calor. Já as impedâncias puramente reativas são funções dos reatores. Esses reatores podem ser indutores ou capacitores. No caso dos indutores ou da indutância, o reator é um reator indutivo ou reatância indutiva. Ela armazena energia no seu campo magnético. O valor da impedância, XL, diminui com a diminuição da frequência. E em termos de defasagem, a corrente é atrasada em relação à tensão. Já os reatores de efeitos capacitivos, ou seja, a reatância capacitiva, armazena energia no seu campo elétrico. O valor da impedância decresce com o aumento da frequência. E em termos de defasagem, ela atrasa a tensão da corrente. Para facilitar a nossa análise das relações entre tensão e corrente dadas pela impedância, vamos fazer uma pequena tabela. Esta tabela será composta do símbolo, do nome do elemento, da sua relação no domínio do tempo, da sua relação na forma fasorial e do valor da impedância. Vamos iniciar então com o resistor. Então está aqui o símbolo do resistor. No domínio do tempo, a relação é a lei de Ohm, V igual a RI. Essa mesma relação pode ser vista na forma fasorial, V fasor é igual a R vezes I fasor. E a impedância é puramente resistiva, Z igual a R. O próximo elemento será o capacitor.
está aqui o símbolo do capacitor. O capacitor, nós temos que a corrente I é igual a C vezes a variação da tensão do capacitor no tempo, C dV dt. Em termos de forma fasorial, I fasor é igual a J ômega C V fasor. E a impedância medida neste caso é o Z, é igual a 1 sobre J ômega C. Por fim, temos um indutor, o símbolo do indutor. No domínio do tempo, V é igual a L dI dt. A tensão no indutor é igual a L vezes a variação temporal da corrente. Na forma fasorial, V fasor é igual a J ômega L corrente fasorial. E a impedância Z é igual a J ômega L. Na prática, sabemos que não existem elementos puramente resistivos, ou indutivos, ou capacitivos. Os efeitos são múltiplos entre si, e é lógico que se dá destaque para aquele efeito principal do elemento, seja um resistor, um capacitor ou um indutor. O indutor tem como seu principal efeito a indutância, mas devido à resistência de afiação, deve-se considerar também uma resistência que pode ser colocada em série com este indutor. E ainda, devido às cargas que podem ser instantaneamente colocadas ou calculadas entre as espiras, podemos dizer que há entre as espiras uma certa capacitância. Para efeito prático, podemos colocar todas essas capacitâncias somadas em um único capacitor que está em paralelo com o indutor. E aqui está um modelo simples, em que temos uma resistência em série com a indutância e um capacitor em paralelo com os elementos. Este modelo simples, em termos de modelagem matemática, que é a impedância, Z igual a R mais J ômega L. No caso, R é a parte real e ômega L é a parte imaginária, ou a reatância, também chamada de X, no caso XL. Então Z é igual a R mais JXL. No modelo, o efeito resistivo é, como sabemos, devido à resistência da fiação. O efeito capacitivo se deve principalmente ao acúmulo de cargas elétricas instantaneamente no conjunto de cada uma das espiras, em função da variação do potencial elétrico, da variação da tensão sobre as espiras. O efeito resistivo é sempre presente. Em baixas frequências, contudo, o efeito capacitivo é desprezível, e a impedância pode ser obtida apenas por essa soma como nós colocamos, Z é igual a R mais J ômega L. Já em altas frequências, o efeito capacitivo deve ser levado em conta. Usando este modelo geral, podemos calcular a impedância do sistema. O valor de tensão vai estar nas pontas das espiras, é medido entre o começo e o fim da bobina ou da solenoide. A corrente será uma corrente de condução que passa pela bobina, somada a uma corrente de deslocamento, devido ao efeito capacitivo. Se nós somarmos, nós vamos ter o seguinte valor de corrente. I é igual a V sobre R mais J ômega L mais J ômega CV, sendo que I e V são fasores. No final das contas, a impedância continua sendo Z igual ao fasor V de tensão dividido pelo fasor I de corrente. Se fizermos essas contas, chegamos ao valor seguinte. Z é igual a R mais J ômega L dividido por 1 menos ômega ao quadrado LC mais J ômega RC. Vamos aproveitar para fazer uma análise mais detalhada do circuito que aqui levantamos. Tem-se então um circuito RL série em paralelo com um capacitor. A pergunta a ser respondida é: qual é o valor da impedância Z quando variamos o valor da frequência sobre este circuito? Como ferramenta para responder esta questão, vamos usar o diagrama de Bode. O diagrama de Bode é a composição de dois gráficos, um gráfico em módulo e outro gráfico em fase, ambos variando em função da frequência. Assim temos no gráfico superior, que o valor dado é impedância, em ohms, isso é dado na ordenada, varia o valor da impedância em função da frequência, que é dado na sua abscissa. Ambos, a ordenada e a abscissa no gráfico superior, são dados numa escala logarítmica. Já na parte de baixo do gráfico, ou segundo gráfico, vamos ter a variação da fase, ou o ângulo de fase, também em função de frequência. A frequência que está sinalizada no eixo das abscissas também é dado no formato
logarítmico. Já a ordenada, onde colocamos os números de fase, o ângulo de fase, é dado em valores lineares. O gráfico de Bode, então, permite fazer uma leitura em cada faixa de frequência ou em frequência específica, nos mostrando qual é o valor do módulo e qual é o valor da fase daquele sinal. Tomemos para a nossa análise um resistor em série com um indutor e um capacitor em paralelo com ambos, sendo que nosso destaque será dado para o indutor. O valor da resistência no resistor é 1 ohm, o valor da indutância no indutor é 100 microhenries e o valor da capacitância é 10 picofarads. Na análise, a frequência variará de 0, corrente contínua, até 100 MHz, e o que nos interessa são os valores de impedância em ohms e de fase. É facilmente observável que até a frequência de centenas de hertz há uma predominância do valor do resistor e não temos mudança na fase. Esta é a região de predominância resistiva do circuito. Agora, a partir desta frequência de centenas de hertz até aproximadamente dezenas de megahertz, temos um acréscimo ou uma subida linear da impedância e uma variação de fase que inicia em centenas de hertz e se acentua em dezenas de kHz. A partir deste valor, temos um avanço de fase de 90 graus. Esta é a característica da região indutiva do circuito. Aproximadamente a partir de dezenas de megahertz, temos o decréscimo da impedância e uma inversão de fase. É a região capacitiva. O módulo do valor da impedância diminui com a frequência e a fase inverte para menos π/2 radianos, ou menos 90 graus. É nítido notar uma região em que se tem um pico no gráfico de módulo e uma inversão de fase de 90 graus para menos 90 graus no gráfico de fase. Esta região específica é onde ocorre a frequência de ressonância deste circuito. Passemos agora a observar um capacitor. Um capacitor real também apresenta seus efeitos resistivo e indutivo, além da capacitância característica, o que é realmente esperado. Pode-se atribuir o efeito da resistência a uma fuga que acontece no seu dielétrico, afinal, nenhum dielétrico tem isolação infinita. Logo, sob um certo valor de tensão, pode-se ter uma pequena fuga de corrente de condução. Normalmente, em um capacitor, o valor de resistência é extremamente alto. É a corrente de deslocamento que carrega um capacitor. Esta corrente se apresenta ao capacitor através dos seus terminais. A indutância, então, é o fluxo magnético na área dos terminais desse dispositivo específico. Então, o modelo fica como um capacitor que teria em paralelo uma resistência de perdas devido ao dielétrico, insere uma pequena resistência devido à fiação ou aos terminais, e o indutor também insere devido aos terminais. Mas para um modelo mais simples, nós teremos um capacitor em paralelo com um resistor e insere com este conjunto um indutor. Se desprezarmos a indutância, nós temos que a nossa impedância Z é igual a R mais JX, no caso XC, sendo XC a reatância capacitiva. Fazendo essa consideração, teríamos então a corrente devida à ação da corrente de deslocamento, mais uma corrente devido à fuga, uma corrente de condução. Calculamos então a corrente. Fasor I igual J⍵C vezes fasor VC mais VC sobre R. Logo, a tensão fasorial VC vai ser igual a R vezes I fasor dividido por 1 mais J⍵RC. A tensão devida à parte indutiva neste modelo seria J⍵L vezes o fasor I. Portanto, o fasor V ficaria igual
R vezes fasor I dividido por 1 mais J ômega RC mais J ômega L fasor I. Disto resulta que Z é igual ao fasor V dividido por fasor I, que é igual a R vezes, abre parênteses, 1 menos ômega ao quadrado LC, fecha parênteses, mais J ômega L, tudo isso dividido por 1 mais J ômega RC. Podemos agora então aplicar a mesma análise que fizemos no circuito anterior, dando ênfase agora nesse circuito no capacitor. O capacitor então em série com o indutor e o capacitor está em paralelo com o resistor. Vamos assumir os valores. O resistor R igual a 100 kΩ, o indutor L igual a 1 nH e o capacitor C igual a 100 nanofarads. Aplicando esses valores no gráfico de Bode, temos o seguinte registro. Da corrente contínua até dezenas de Hz, temos a predominância do resistor. O valor fica em 100 kΩ e a fase praticamente se mantém constante. A partir dessa frequência, começa-se a região capacitiva. Há uma decaída linear da impedância. E há também uma inversão da fase. A fase fica em menos 90. Isto vai se manter até a frequência de dezenas de megahertz. A partir daí começa-se a ter um aumento novamente da impedância. É a região indutiva. E é bem na mudança de fase, de menos 90 para mais 90, que é a transição da região capacitiva para a região indutiva, onde ocorre uma nova frequência de ressonância. Com o avançar do estudo da nossa disciplina, nós vamos ver a importância de se conhecer a impedância em linhas de transmissão de potência, em linhas de transmissão de comunicação e mesmo em circuitos eletrônicos, em que os efeitos de acoplamento capacitivo e indutivo e mesmo dissipação de energia por efeito Joule são extremamente importantes. Além, é claro, do importantíssimo estudo de reflexão de onda que ocorre nesses meios, e tudo dado devido, entre outras coisas, à impedância do meio. Para finalizar, uma grandeza importantíssima no estudo da propagação de ondas eletromagnéticas é a impedância de onda. Esta é função direta da frequência, do meio, ou seja, dos valores de permeabilidade e permissividade, e da distância do sinal que está sendo irradiado, ou melhor, do irradiador do sinal. A impedância de onda é definida como sendo o quociente entre o fasor do campo elétrico e o fasor do campo magnético. Lembrando que o campo elétrico é dado em volts por metro e o campo magnético em amperes por metro. Quando formos estudar impedância para um dipolo artesiano, vamos descobrir que esta impedância depende apenas do meio. O estudo de impedância é bem abrangente. Até na medicina temos o estudo de impedância. Um dos exemplos de aplicação é a tomografia por bioimpedância elétrica, Electrical Impedance Tomography.